Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos continuidade ao nosso estudo de números complexos, definindo agora uma representação no plano cartesiano dos mesmos. Além disso, definiremos o módulo de um número complexo. Definimos inicialmente o nosso número complexo como um par ordenado AB, cujas componentes são números reais. Em seguida, associamos ao mesmo a forma chamada algébrica de número complexo Z igual a A mais BI. Retornaremos à noção de par ordenado para representar tal número complexo agora no plano cartesiano, de maneira que obteremos a seguinte representação. Dado o número complexo Z igual a A mais BI, a parte real do número complexo A será representada no eixo das abscissas, enquanto que a parte imaginária no eixo das ordenadas. Assim, dado o número complexo A mais BI, a parte real desse número complexo será representada no eixo das abscissas, enquanto que a parte imaginária no eixo das ordenadas. Poderemos então imaginar o número complexo Z igual a A mais BI como um vetor com origem na origem desse plano e extremidades sobre o ponto de coordenadas A e B. O plano cartesiano assim será chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Por exemplo, o número complexo 2 mais 3 vezes i. Ele está associado ao ponto de coordenadas 2 e 3. E assim, o vetor que tem origem na origem do plano cartesiano e extremidade no ponto de coordenadas 2, 3 representa esse número complexo z igual a 2 mais 3i. Um outro exemplo mostra que esse ponto A de coordenadas 2 e 0 representa um número complexo z igual a 2. Já esse ponto B de coordenadas 3 e 4 está associado ao número complexo z igual a 3 mais 4i. O ponto C de coordenadas 0 e 3, por sua vez, representa o número complexo z igual a 3i. Já o ponto D de coordenadas menos 4 e 1 está associado ao número complexo menos 4 mais 1 vezes i. O ponto E de coordenadas menos 3 e 0, por sua vez, representa o número complexo z igual a 3. Enquanto que o ponto F de coordenadas menos 2 e menos 2 está associado ao número complexo menos 2 vezes i. Já o ponto G de coordenadas 0 e menos 3, por sua vez, representa o número complexo z igual a menos 3i, enquanto que o ponto H de coordenadas 3 e menos 4 está associado ao número complexo 3 menos 4i. Consideremos agora o número complexo z igual a 4 mais 3i, que tem conjugado dado por z barra igual a 4 menos 3i. Esta figura mostra a representação tanto do número complexo z como do seu conjugado z barra no plano complexo. Observamos que a diferença entre o número complexo e seu conjugado é exatamente o sinal da parte imaginária. Enquanto o número complexo, essa parte imaginária, é igual a 3, no seu conjugado ela é igual a menos 3. E, portanto, o conjugado de um número complexo é uma reflexão especular, relativamente ao eixo dos reais, do número complexo dado. Uma situação mais sofisticada é a seguinte. Localize os pontos do plano correspondentes ao número complexo z igual a A mais B vezes i, tais que a parte real A é maior ou igual a 2 e a parte imaginária B é menor do que menos 1. Antes de representarmos o conjunto desses números complexos no plano cartesiano, vejamos alguns exemplos que satisfazem a essas condições. O primeiro deles, z igual a 2 menos 2i. A parte real 2 e a parte imaginária menos 2 satisfazem as condições dadas. Também é um típico exemplo desse número complexo, 3 menos 5i. Parte real 3 é um número maior ou igual a 2, parte imaginária menos 5 é um número menor do que menos 1. Assim como o número complexo z igual a 12 menos 3i. Parte real 12 maior do que 2 e parte imaginária menos 13 menor do que menos 1. Entretanto, o número complexo z igual a 1 menos i não satisfaz essas condições, pois a parte real é igual a 1, menor do que 2, e a parte imaginária igual a menos 1. Já o número complexo menos 5 mais 2i também não satisfaz as condições, pois a parte real é menos 5, enquanto que a parte imaginária é 2. Da mesma forma, o número complexo menos 4 menos meio i não satisfaz tais condições, pois a parte real é menos 4, um número menor do que 2, e a parte imaginária, menos meio, é um número maior do que menos 1. Assim, a região que representa tais números complexos é essa achurada no plano cartesiano. A parte real tem que ser maior ou igual a 2, enquanto que a parte imaginária tem que ser menor do que menos 1.
e todos os números complexos nessa região achurada são tais que satisfazem esta condição. Voltemos à representação no plano complexo desse número complexo z igual a mais bi. Temos associado a esse número complexo um vetor que tem origem na origem do plano cartesiano e extremidade no ponto de coordenadas a e b. Podemos então calcular o comprimento, ou ainda o módulo, ou mesmo norma, deste número complexo, aplicando-se o termo de Pitágoras a esse triângulo retângulo que temos na figura. Observe que nesse triângulo os catetos têm medida A e B, exatamente parte real e parte imaginária deste número complexo z, e assim o módulo desse número complexo z ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado, uma aplicação direta do teorema de Pitágoras. Dessa maneira, podemos escrever que o módulo de número complexo z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim, conhecidas-se as partes real e imaginária de número complexo z, podemos obter o comprimento, ou ainda o módulo ou a norma do número complexo z. Algumas observações, entretanto, sobre esse módulo. Em primeiro lugar, módulo de número complexo z é um número maior ou igual a zero, e a igualdade se verifica se e somente se o número complexo for um número complexo nulo, ou seja, tanto parte real como parte imaginária, ambos iguais a zero. Se lembrarmos que para o número complexo z, o produto de z pelo seu conjugado é a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a é parte real e b parte imaginária desse número complexo z, podemos escrever que o módulo de z é a raiz quadrada do produto de z pelo seu conjugado. Além disso, o módulo do número complexo z é igual ao módulo do seu conjugado. O módulo do produto de dois números complexos é exatamente igual ao produto dos seus módulos, o mesmo valendo para o quociente. O módulo do quociente de dois números complexos é igual ao quociente dos módulos desses mesmos números complexos. Por exemplo, para o número complexo menos 3 mais 4i, temos que o seu módulo é a raiz quadrada da parte real menos 3 ao quadrado mais a parte imaginária 4 ao quadrado. Ou seja, o módulo de z é a raiz quadrada de 25, o seu módulo é igual a 5. Para o número complexo raiz de 3 sobre 2 mais meio vezes i, vemos que o seu módulo é a raiz quadrada de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado. Ou seja, módulo de z é a raiz quadrada de 3 quartos mais 1 quarto, ou seja, 1. Portanto, o módulo de z, raiz quadrada de 1, ou seja, esse número complexo tem módulo igual a 1. Para um número complexo que é real, por exemplo, z igual a menos 7, o seu módulo é a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 49, ou seja, este módulo é igual a 7. Já para um número imaginário puro, como menos 2i, temos que o seu módulo é a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ou seja, o seu módulo é a raiz quadrada de 4, logo, esse número complexo tem módulo igual a 2. Considere agora o seguinte exemplo. Seja o número complexo z igual a 1 mais 2 vezes x vezes i, onde x é um número real. Sabendo que o módulo de z é igual a 7, como vamos determinar o valor de x? Em primeiro lugar, calculamos o módulo desse número complexo. Se z é igual a 1 mais 2 vezes x vezes i, o seu módulo é 1 ao quadrado mais 2x ao quadrado, ou seja, o módulo desse número complexo é raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado. Como sabemos que o módulo desse número complexo é igual a 7, podemos escrever que 7 é igual a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado. Elevamos ambos os membros dessa igualdade ao quadrado para obter 49 é igual a 1 mais 4x ao quadrado, o que resulta em 4x ao quadrado é igual a 48, o que nos leva à condição x ao quadrado é igual a 12. Se lembrarmos que 12 é escrito como 4 vezes 3, temos que x é mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes 3, ou seja, x é igual a mais ou menos 2 vezes raiz de 3. E com esse exemplo terminamos esse encontro no qual mostramos a representação no plano de um número complexo, bem como a definição de módulo de um número complexo. No próximo encontro, vamos definir a chamada representação trigonométrica ou forma trigonométrica de um número complexo. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.